Salve, Clube do Dividendo Inteligente! Hoje a gente vai falar sobre o radar da semana. Quais ações nós estamos de olho essa semana para priorizarem um possível aporte. Então, se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa seu like, ativa a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também dá uma olhada no nosso Instagram, a gente começou há pouco tempo lá no Instagram, segue a gente por lá também, o link está na descrição do vídeo Dividendo Inteligente. Então abrimos aqui para a gente ver aqui no Real Valor a nossa carteira, só para vocês terem uma noção como a gente inicia essa semana, então por volta de R$125 mil, e mais uma vez estamos aqui em grande maioria aqui a concentração da nossa carteira no setor bancário, depois o setor elétrico aqui com 23%, o setor de saneamento aqui com 6,6%, mais o setor bancário aqui com mais de 70% de concentração, então ainda é o principal setor aí de concentração da nossa carteira, e vocês notam que muito isso puxado aqui por Banco do Brasil, que é disparado a nossa maior posição, com mais de 41%, e depois o Banco Bradesco aqui com quase 26%. Então isso é só para vocês terem um panorama da nossa carteira. O objetivo desse quadro é que vocês entendam o racional por trás do jeito Barsi de investir aplicado na prática, o que nós estamos pensando essa semana aplicando o jeito Barsi de investir na prática. Então vocês notam que, por mais que a nossa carteira ela esteja muito concentrada em bancos e que Banco do Brasil aqui seja a nossa principal posição, isso a gente considera de certa forma normal, porque a gente começou essa carteira apenas há 4, 5 meses atrás, então a gente entende que de lá para cá, bancos vem sendo aí o principal setor que representa maiores oportunidades, então no momento a gente está mais concentrado no setor bancário, isso vai se equilibrar naturalmente com o passar do tempo. E por mais que Banco do Brasil seja a nossa principal posição, como vocês notam, Banco do Brasil de novo está aqui em relação no nosso radar da semana como primeira prioridade. Então a gente abre aqui direto o painel do AGF+, porque ele já dá pra gente aqui dividend yield, preço teto, mapa do dividendo inteligente, entre muitas outras funcionalidades. Se você quiser testa grátis por 7 dias nessa plataforma, o link tá na descrição do vídeo. Testa grátis por 7 dias. Tenho certeza que vai ajudar muito na sua tomada de decisão. Mas então vamos lá, porque a gente está vendo aqui que o Banco do Brasil atualmente, ele está na terceira colocação em relação ao ranking do AGF+, ou seja, em relação ao dividend yield projetado para 2022, Banco do Brasil aqui na terceira colocação no ranking do AGF+, de dividend yield projetado. Isso dá então um dividend yield de 8,84%. Então, ainda assim, é um excelente dividend yield para o Banco do Brasil, um banco sólido, um banco que apresentou um resultado trimestral histórico no primeiro trimestre de 2022, então tem uma projeção de lucros absurda para 2022, mais de 23 bilhões de lucros previstos para 2022, isso bateria o recorde histórico do lucro anual do banco. Então realmente o Banco do Brasil, um banco muito sólido, banco que foi criado em 1808 e permanece vivo até agora, e muito provavelmente permanecerá assim por muito tempo, muito sólido, perene e dentro de um setor à prova de bala como é o setor de bancos no Brasil. Então BBAS3 está aqui na nossa prioridade de aporte da semana, e esse dividend yield aqui de 8,84%, ele só mostra que mesmo na cotação acima de R$37, vocês notam que esse dividendo ele ainda é interessante, 8,8%, mais de 8,8%, né, na verdade. Então isso gera um preço teto aqui de R$ 54,64, lembrando que o preço teto é o máximo que a gente pode comprar uma ação para ter pelo menos 6% de dividendo, que é o mínimo que a gente busca pelo jeito Barsi de investir, é o mínimo que a gente busca pela filosofia Barsi de investir. Isso também gera aqui uma margem de segurança de mais de 47%, então a margem de segurança é muito interessante. Então o Banco do Brasil aqui na primeira colocação, mesmo tendo subido bastante e também mesmo estando aqui acima do nosso preço médio. O nosso preço médio do Banco do Brasil é R$ 33,53, então mesmo acima do nosso preço médio não tem problema, a gente não olha para isso, muitas pessoas olham, nós não olhamos, nós entendemos que se ainda é um bom negócio, nós vamos fazer mesmo que esteja acima do nosso preço médio,
Então, idealmente, aqui, se esse dividendo chega perto aqui novamente 9%, se as cotações derem uma baixada essa semana, consequentemente, esse dividendo aqui chega perto dos 9%, muito provavelmente o Banco do Brasil vai ser uma ação que a gente vai aportar essa semana. Outra coisa muito interessante também em relação ao Banco do Brasil, não só aqui em relação ao dividendo, mas também em relação ao mapa do dividendo inteligente, que é a frequência de dividendo. O Banco do Brasil é uma empresa que, como diz aqui o mapa do dividendo inteligente, anuncia em fevereiro, maio, agosto e novembro, só que esse ano a gente já está vendo que está se desenhando o Banco do Brasil ele anunciar dividendos igual ao ano passado, que ele divulgou 8 vezes no ano, então uma frequência muito boa, e inclusive já foi anunciado um dividendo para junho. Na semana passada a gente teve mais um anúncio de dividendo do Banco do Brasil para junho, então só mostra que realmente o banco, além de alto dividendo, ele também tem uma frequência boa. Essa frequência boa é importante para você pegar esse dividendo, reaportar em boas empresas que estão a bons preços, pagam bons dividendos. Dessa forma você aumenta a sua bola de neve, você faz sua bola de neve girar e então reaporta nas oportunidades no mercado. É muito importante esse dividendo frequente na sua conta. Então, em primeiro lugar, temos aqui Banco do Brasil. E agora, estreando aqui nesse quadro que a gente faz em relação ao radar da semana, nós temos uma ação que é de um setor, inclusive, que a gente ainda não tem em carteira. Vocês notam aqui que a gente tem banco, energia e saneamento. E estamos de olho nessa semana aqui na Caixa Seguridade. Então, um setor novo, um setor aí das seguradoras, e a gente está de olho aí na Caixa Seguridade porque ela tem aqui uma projeção do OGF+ de dividendos de 0,78 centavos por ação. Então, se a gente pegar a cotação atual, como vocês notam aqui de R$ 7,82, então a gente vê aqui muito fácil que essa projeção de dividendo de 78 centavos é aqui 10% em relação ao preço atual da ação. Então a Caixa Seguridade, além dela ser aí, tá dentro do setor à prova de bala, como é em relação ao setor de seguros no Brasil, ela tá com uma projeção de dividendo muito interessante, uma projeção superior aqui ao Banco do Brasil, e na verdade, se a gente olhar aqui o ranking do OGF+, ela estaria aqui em primeiro lugar se ela estivesse nesse ranking. Ela não tá porque ela é uma ação que teve IPO há pouco tempo, então a gente tem pouco histórico para comparar em relação à Caixa Seguridade, porém, se ela estivesse aqui no ranking, ela estaria em primeiro lugar com mais de 10% de dividendos projetados para 2022. Então, a Caixa Seguridade, a gente vê que é um case muito similar ao do BBSE, ao do Banco do Brasil Seguridade, porque ele usa ali na própria base de clientes o Banco do Brasil, e a Caixa, obviamente, faz essa relação também com a Caixa. Então, a Caixa Seguridade é uma empresa interessante, que a gente está de olho, que tem melhorado os seus lucros, os lucros crescentes. Então, nós estamos de olho essa semana aí na Caixa Seguridade. Possivelmente, aí, se ela der um desconto, nós vamos priorizar num aporte e estrearíamos assim, então, uma ação nova nessa semana, que é a ação da Caixa, com mais de 10% de dividendos, então, projetados para 2022. Vamos ver aí se o mercado vai deixar que a Caixa dê um desconto maior. Caso essa cotação caia um pouco, com certeza, a Caixa, então, ela está no nosso radar para um possível aporte. E lembrando que essa projeção de dividendo aqui do OGF+ de 78 centavos, ela é com um payout médio de 80%, mas a gente sabe que o Banco do Brasil Seguridade, ou seja, o BBSE, ele chega a distribuir 95% do seu lucro. Então, caso isso aconteça também aqui com a Caixa Seguridade, a gente pode ter aqui uma projeção de dividendo maior do que está aqui, ou seja, um dividendo ainda maior do que 10%. A gente sabe que pela Caixa ser a maior controladora da Caixa Seguridade, eles querem distribuição de lucro também. Então vamos ficar atentos. Esse payout aqui eu considero bem conservador aqui do OGF+, e mesmo com esse payout conservador, a gente já tem aqui mais de 10% de dividendos projetados para 2022, então muito interessante. Só uma observação que eu vou fazer aqui em relação à Caixa Seguridade, que é em relação ao mapa do dividendo inteligente. Então a gente nota que a Caixa ela distribuiu no ano passado, aqui no mês de novembro, dividendo, e esse ano ela já distribuiu aqui no mês de abril. Então a gente sabe que a Caixa, por enquanto, ela está com a previsão de distribuir
distribuição de dividendo semestral, ou seja, 2 vezes ao ano. Isso a gente não considera o ideal, a gente gosta de uma frequência maior de dividendo similar, por exemplo, como a gente mostrou aqui no vídeo de hoje, com o Banco do Brasil. Então, muito provavelmente, o dividendo que a Caixa vai distribuir, ele só vai vir aqui em novembro. A gente ainda está em maio, estamos indo para junho, então a gente ainda tem bastante tempo até o próximo anúncio de dividendo, então a gente não tem essa urgência para aportar na Caixa, porque a gente sabe que muito provavelmente esse anúncio só vai vir no final do ano, em novembro. Então a gente pode ter paciência para esperar ver se as cotações elas melhoram ainda mais, se a Caixa ela ainda mais tem um desconto do que está atualmente, ela cai mais, e aí a gente vai conseguir comprar a Caixa mais barata ainda e ter um dividendo projetado ainda maior. Então a gente não está com pressa na Caixa, justamente porque esse dividendo deve vir só em novembro, frequência semestral ainda. O CEO já disse que quer uma frequência trimestral, aí vai ficar muito bom, realmente vai ser muito positivo se a Caixa virar distribuição trimestral de dividendo, mas ainda é semestral. Então, ainda hoje, provavelmente só em novembro. Então, até segunda ordem semestral só em novembro. Então, sem pressa para um possível aporte na Caixa. Mas essa semana estamos de olho que, se der mole, se descontar, a gente possivelmente vai priorizar em um aporte. Então, se você gostou do vídeo de hoje, deixe seu like, ative a notificação, ajuda muito o nosso trabalho. E também entra lá no nosso Instagram, segue a gente por lá também. Começamos há pouco tempo, o Instagram Dividendo Inteligente, o link está na descrição do vídeo. E caso queira testar grátis essa plataforma do GF+, por 7 dias e já ter aqui dividend yield, preço teto, mapa de dividendo inteligente, entre muitas outras funcionalidades aqui nessa plataforma. Caso queira testar grátis por 7 dias, link na descrição do vídeo. E salve Clube do Dividendo Inteligente.